Foi em outubro do ano passado, mais ou menos no meio de outubro. Eu comecei a ter uns sintomas assim físicos que no começo eu não associava com ansiedade. E aí foi agravando muito. Acho que foi em novembro de 2016, né, no caso, que eu fui diagnosticada pela médica que eu tinha transtorno de ansiedade generalizada. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos e eu discuti com a coordenadora do turno e a gente acabou brigando feio, assim, gritando. E eu lembro que ela falou que eu podia, então, no dia seguinte eu não precisava mais ir pra escola. E aí eu lembro que eu fiquei muito mal, eu lembro que eu chorei, eu lembro que eu tive ânsia de vômito e eu tive que ir no hospital, porque eu tive crise de vômitos por 2 dias seguidos. A TAG é o transtorno de ansiedade generalizado. É um transtorno de ansiedade que, diferente de outros transtornos de ansiedades, ele é multifocal. Ele abrange vários espectros de ansiedade do paciente. Então eu estava numa fase muito complicada em relação a isso, ao enfrentamento daquilo que eu queria para minha vida, daquilo que eu encarava como o que era certo, o que eu deveria fazer, tudo isso. Então no final do ano de 2013 eu tive digamos assim, um entroncamento de tudo isso. A sociedade que a gente vive hoje, segundo estudos da sociologia, estão levando com que as pessoas fiquem muito aceleradas. Isso faz com que as pessoas acabem sofrendo desse transtorno chamado ansiedade. As pessoas estão cada vez querendo que as coisas aconteçam mais rápido, e as pessoas acabam sofrendo. Não é uma coisa individual, você pode verificar que é uma coisa generalizada. No começo eu sentia muita insônia, não conseguia dormir. Dormia, tinha muitos sonhos, não conseguia, ter uma noite tranquila, ficava acordando o tempo inteiro. Sentia dormência nas minhas pernas ficavam dormentes, de vez em quando os meus braços, eu não sabia por quê. Sentia dor de cabeça, não me concentrava em nada, ficava tonta, perdia a fome. Tinha bastante dor de estômago, ânsia de vômito, suava, dor de cabeça, tremores. Eu tinha os piores pensamentos possíveis, de não ter mais emprego, de não ter mais renda, de não ter onde morar, medo de ser rejeitado por todas as pessoas que eu conheço, medo de perder minha esposa, medo de perder a vida que eu tinha. Eu imaginava todas as consequências piores possíveis de qualquer ação que eu tinha. Então os sintomas variam muito, né? Variam de sintomas físicos, né? Eu citei dor muscular, dor de estômago, às vezes a pessoa tem diarreia, não tem uma regra. Os mais clássicos das crises, né? Quando a pessoa tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, às vezes é uma sensação de que vai desmaiar, taquicardia, sudorese, tontura, né? Mas são casos mais raros. A ansiedade generalizada é esse estado de inquietação interna, né? Então, a pior crise que eu já tive foi quando eu tive um sonho, um pesadelo repetitivo que eu tenho, e sempre que eu tenho esse pesadelo eu tenho crise de ansiedade, porque ele me afeta muito. Então eu tive esse pesadelo e eu já acordei pensando nele, eu já acordei suando, eu já acordei sem conseguir respirar, e eu tive taquicardia, não conseguia respirar, meu coração estava batendo muito forte, eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco, eu achei que eu ia morrer. Então eu pedi pra ir pro hospital, eu fui pro hospital, eu já entrei na triagem, e aí da triagem eu já fui tomar medicação. Começou quando eu simplesmente vi uma foto, nada demais, não tinha nada demais, era um grupo de amigos no supermercado, sabe? E aquilo me deixou maluco. Eu comecei a ter uma falta de ar absurda, começou a ter uma dor no peito terrível, suar frio, foi show de horrores mesmo assim. Na faculdade, eu estava no último semestre e eu tive uma crise na faculdade que antes de 2 provas que eu ia fazer, eu perdi o controle totalmente, fiquei muito nervosa, muito ansiosa, muito desesperada, eu comecei a chorar, eu comecei a me tremer todinha e eu não conseguia ficar num lugar cheio de pessoas. Minha mão começou a suar muito e eu fui pro banheiro, me tranquei, comecei a chorar e fiquei tonta até perder o sentido.
desmaiei. Quando eu acordei já tava lá a enfermeira, minha mãe, uma série de pessoas assim em volta, perguntando o que eu tava sentindo, qual era o meu nome, onde eu trabalhava. Às vezes a ansiedade é um diagnóstico de uma pessoa que tem um conjunto. Por exemplo, o transtorno de personalidade borderline, que é um paciente que ele está entre o normal e o psicótico, ele tem um pouco de sintoma de... Então, é uma pessoa muito impulsiva, muito ansiosa. Eu tentei me matar. Eu tomei meu vidrinho inteiro de Rivotril, que eu tomava na época 10 gotas por dia, e eu tomei o vidrinho inteiro de uma vez. E eu tomei uma cartela de comprimido também. Tudo na mesma hora e... Só que nessa hora eu me lembro que eu tomei, e eu fiquei sentada na cadeira da cozinha, era 3 horas da manhã. E do nada meu pai me pegou no colo, eu já tava assim, completamente sem consciência. A TAG ela pode ter consequências no pragmatismo útil da pessoa. Então ela acaba ocasionando perdas no estilo de vida, perdas na qualidade de vida. Então ela muitas vezes não consegue trabalhar adequadamente, exercer suas atividades cotidianas adequadamente, traz um sofrimento psíquico subjetivo muito grande. Então essas perdas são significativas. Eu percebi, na verdade, quando eu deixei de ir para o trabalho, porque eu não conseguia sair de casa, porque eu trabalhava com pessoas, trabalhava com o público, com pessoas em situação de rua, e eu não queria ir para o trabalho porque eu não queria atender aquelas pessoas, porque o meu trabalho impactava diretamente a vida delas. Então era uma responsabilidade muito grande para mim. Foi aí que eu não consegui mais trabalhar, eu me afastei um tempo. As pessoas começam a falar e as coisas começam a espalhar, né? Em outros andares, as pessoas comentavam, aquela menina, né? Aconteceu isso com ela. E aí eu não conseguia mais ir pro trabalho, sendo que as pessoas iam me olhar e iam saber que eu estava doida. E as pessoas ficavam falando isso. Eu comecei a desenvolver isso da parte mais agressiva assim que eu entrei de férias, né? Tudo bem que destruiu as minhas férias, mas não destruiu o meu trabalho. Apesar de ter me prejudicado demais em relação à minha produtividade, as ideias que eu tinha, até porque eu trabalho com criatividade. Mas eu comecei a ter, eu falei, problemas de relacionamento com amigos, isso começou a me afastar dos meus amigos, começou a me afastar das pessoas com quem eu convivia e começou a realmente me aprisionar. Eu passei a ficar dentro daquele labirinto, digamos assim. O tratamento psicológico, a gente trabalha em linhas teórico e técnicas, né? Então, por exemplo, a gente fala da linha psicanalítica, que pressupõe uma relação transferencial, uma compreensão da história de vida, do passado, da infância. A gente tem a linha cognitivo-comportamental, que ela lida muito mais com o comportamento presente, com o hoje, com técnicas. Então, tem até quase que lição de casa, assim. A gente tem psicodrama, que é uma forma de você vivenciar dramaticamente, com representação, os seus conflitos, as suas situações. Então, cada um desse conjunto teórico tem técnica de tratamento. Eu acho que não tem um melhor do que o outro, tem o que o paciente se encaixa, se sente à vontade. Na terapia eu fiz a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e então ela me passava uma série de tarefas e eu tinha que fazer essas tarefas. Então eu comecei indo para casa a pé, porque eu tinha dificuldade de andar na rua sozinha, então eu ia da terapia até minha casa a pé, depois eu pegava o ônibus sozinha, aí depois eu tinha que escrever algumas coisas e repetir mentalmente aquelas coisas quando eu estava com ansiedade, exercício de respiração. E aí hoje em dia eu tomo remédio para síndrome do pânico, para controlar o humor. Eu nem sei de que esse remédio que eu tomo, eu sei que é para controlar o humor, pro meu humor não ficar oscilando, que nem era, uma hora tá normal, uma hora tá nervosa, uma hora tá... Porque é assim que eu me sentia, né? Uma hora eu tava normal,
Aí passava uma coisa, eu ficava nervosa, me tremendo. Passava uma coisa muito triste, muita raiva, o tempo inteiro assim. Aí eu tomo um remédio pra isso, eu tomo um pra dormir e eu tomo um pra hormônio, pra me sentir melhor. Graças à ajuda da minha esposa, que é psicóloga, e já tinha experiência, digamos assim, com ansiedade, com técnica de relaxamento, técnica de respiração, tudo isso começou a me ajudar nessa vontade de me recuperar, porque eu vi, ficou muito claro, e a sorte de a ter comigo é que ficou meio naquela hora, você tem problema. Muitas vezes o paciente atinge a remissão dos sintomas, que é como a gente considera que o paciente está curado. Então, os sintomas que ele apresentava, deixou de apresentar todos, tá ótimo, uma remissão dos sintomas. Hoje eu me sinto bem melhor, porque eu fiz o tratamento, eu já aliviei muitos sintomas, principalmente as manias que eu tinha. Hoje eu me sinto bem melhor e hoje eu trabalho, faço estágio num centro de atenção psicossocial. Então ter contato com essas pessoas que também têm transtornos psiquiátricos também me ajuda muito. Hoje eu me sinto bem melhor. De forma geral eu me sinto bem, confiança, sei que ainda tenho esse problema, não é uma coisa, não é uma dor de cabeça que você toma um comprimido e vai embora, mas eu tenho isso controlado. Então assim, eu aprendi algumas técnicas de mindfulness, de você se concentrar, meditar um pouco, ficar pensando naquele exato momento que você está, concentrar o teu pensamento no agora. Consigo, graças a Deus eu consigo. Assim, às vezes eu tenho meus momentos, sabe? Às vezes, assim, eu fico meio... Tô em algum lugar, eu já começo a... Eu sei como que eu sou. Quando eu vai, por exemplo, num show, eu já começo a ficar meio assim, eu já vou embora. Porque eu sei que dali pra eu ter um surto é pouco. É pouco, entendeu? É muito pouco. E aonde eu tô, não importa com quem eu tiver, se eu ficar nervosa, eu vou começar a ter tudo de novo. E eu tenho medo de sentir isso de novo. Mas também depois de muita terapia e muitos remédios e muitas coisas. Que eu tenho uma psicóloga, graças a Deus, minha psicóloga é ótima. E ela me ajudou muito. Porque eu acho que eu não teria saído dessa.